Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Frank Frazetta, Dan Brand e outros clássicos. Esse é um lançamento da Pipoca e Nanquim. O seguinte, né? A Pipoca e Nanquim, ela tem uma linha de títulos que se convencionou chamar de resgates históricos. São quadrinhos, às vezes de autores um pouco esquecidos hoje, às vezes não, de autores consagrados, mas trabalhos que são menos falados desses autores. Pois bem, esse Frank Frazetta aqui, né, Frank Frazetta, Dan Brand e outros clássicos, tá nessa linha de resgates históricos. Bom, se eu entendi bem, esse aqui, lá nos Estados Unidos, foi o primeiro volume de uma coleção que pretende trazer os quadrinhos aí do começo da carreira do Frank Frazetta, chamado Frazetta Classics. Ela republica aí quadrinhos que, em grande parte, nunca foram republicados. Alguns até já foram, inclusive na introdução isso é dito, mas nunca com uma edição bem cuidada, né? Bom, o Frank Frazetta, para quem não conhece, ele foi um artista multimídia, né? Ele fez quadrinhos, fez capas de discos, fez muitas capas de livros e os desenhos dele são muito ligados à fantasia e à ficção científica. A galera que lê Conan, por exemplo, tem os desenhos do Frazetta em muita alta conta, assim. Mas o John Carter também, o Tarzan, o Frazetta, ele realmente assim, foi uma espécie de ícone aí nesse contexto da cultura pop, da fantasia e da ficção científica. As histórias lançadas nesse encadernado aqui, elas foram publicadas originalmente entre 1949 e 1955. Porque, embora o estrelato do Frank Frazetta talvez não seja diretamente ligado aos quadrinhos, seria injusto eu falar que ele não é diretamente ligado aos quadrinhos. Mas esse estrelato, ele não vem principalmente dos quadrinhos, mas ele tem uma longa trajetória nos quadrinhos. Ele tem uma trajetória, passou por vários títulos, por várias revistas, e aqui isso é um pouco... a gente vê um pouco disso, né? Como eu disse, são quadrinhos que saíram entre 1949 e 1955. Vou mostrar um pouco os desenhos enquanto falo. Por quê, né? Porque eu acho o seguinte, né? Ver esses desenhos aqui é fundamental, afinal de contas, o lançamento desse quadrinho ele se justifica mais pelos desenhos do que pelo roteiro. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, né? Embora, para mim, os roteiros tenham... eles me trouxeram algo que eu achei bem interessante. Durante o vídeo eu vou falar, mas vamos lá, né? Eu acho que é importante calibrar as expectativas quando nós nos aproximamos de um lançamento como esse. Por quê, né? Qual é a proposta de um lançamento de uma coleção como essa daqui? É fazer com que nós acompanhemos o crescimento e a curva de aprendizado de um grande artista. De alguém que, como eu disse, marcou a cultura pop do século XX. Do ponto de vista do roteiro, as histórias que estão aqui, elas são muito comuns, elas são comuns à média da época dela. E elas também, isso é importante dizer, são voltadas para um público mais infantil, ou pelo menos ali na primeira adolescência. Inclusive, isso é muito interessante, porque fica claro um esforço moralizador nas histórias. Isso é muito claro, assim, né? Há toda uma questão da defesa da pátria. Há, inclusive, quadros que... isso é bem legal, porque esses quadros, né, eles não necessariamente fazem parte das histórias contadas, mas eles estão aqui, foram desenhados pelo Frazetta, e eles são um acréscimo muito interessante à edição. Deixa eu ver se eu pego algum aqui para mostrar para vocês. Bom, por exemplo, coisas assim, né? História heróica da vida real. A história fictícia e a história heróica da vida real. Normalmente de algum soldado que combateu na guerra, teve um ato de bravura, se sacrificou pelo país. Tem várias coisas assim. Há também de um menino que ajudou a salvar a irmã que tinha caído na piscina. Há vários tipo páginas com esse intento que saía na revista junto com as histórias que estão aqui, principalmente do Dan Brand, que daqui a pouco eu vou falar, mas que saía junto. Isso é bem interessante, porque a gente vê esse esforço moralizador e que se julgar, vamos colocar, né, talvez na época se pensasse pedagógico dos quadrinhos, de ensinar as crianças a serem melhores, e são situações que a gente hoje julga até caricatas, sabia? Há algumas assim que a gente julga até caricata. Por exemplo,
há uma página com quadrinhos que o cara leva a namorada para jantar. E aí, você se divertiu? Ah, mais ou menos. Ah, leva ela à igreja que é melhor. E aí embaixo assim, frequente a igreja ou sinagoga da sua preferência. Há algumas coisas assim. Isso tudo faz a gente entender o objetivo, né? Essa página aqui, por exemplo, ele ficou para trás. É de um cara que se sacrificou para salvar a sua unidade lá no deserto. Perdão, no exército, né? E há muitas coisas assim nessa edição. Isso para mim foi muito legal, porque eu particularmente nunca tive tanto contato assim com essas edições dos Estados Unidos dessa época. Então para mim teve até um ar de descoberta assim. Inclusive essas páginas, em certo sentido, elas parecem um pouco de tributo aos pais, sabe? Pro pai é uma página, 2 páginas, tem a história rolando lá. A história também tem esse intuito moralizador. Mas o pai abre a revista e vê aqui, heróica história da vida real, ensinando as crianças a salvar alguém que foi afogado. O pai olha para aquilo, ó, peraí, isso aqui tem uma utilidade, né? Mas vamos lá, a maioria das histórias é do Dan Brand, desse que é chamado de índio branco, assim, né? Bom, quem é esse personagem, né? Ele é alguém que teve a noiva morta e ele busca vingança, e nessa busca por vingança ele acaba não se dando muito bem, e ele é salvo e educado pelos índios nas artes da floresta, né? E ele, bom, depois de realizar certa vingança, ele acaba vivendo ali como um pioneiro na região da floresta, não volta para conviver com o homem branco, vamos colocar dessa maneira. E isso lembra um pouco o Mágico Vento, né? E lembra outras histórias também, né, do cinema. Mas assim, esse ponto aqui é isso, né? Ele é um branco que foi viver com os índios. E aqui a gente vê uma outra, eu vou chamar de utilidade da revista, além de mostrar o desenvolvimento do Frank Frazetta, que é apresentar bem o espírito do seu tempo, né? Apresenta muito bem isso. Tem um autor que eu gosto muito, ligado à história das ideias, que é o Quentin Skinner, que ele diz que quando nós queremos saber a média de uma época ou o espírito de um tempo, nós não devemos ir aos grandes autores. Os grandes autores, eles ultrapassam o próprio tempo, né? Nós devemos ir aos autores medianos, devemos ir aos autores menores aqui, né? Bom, o Frazetta é um grande, mas o roteirista nem tanto, né? E aqui nós vemos realmente esse espírito do tempo, né? Todas as aventuras do índio branco que apresentam o confronto brancos contra índios, né, são pró-colonizador, pró-pioneiros, assim. Os índios que resistem, eles são, a leitura que se faz dele é que eles estão atravancando o progresso, ou então são manipulados por homens brancos inescrupulosos. E as guerras acontecem por essas duas coisas, né? Por aqueles que não aceitam o projeto, né, de modernização, do progresso chegando, né? E por aqueles que são manipulados. Na verdade, em nenhum momento se questiona o próprio processo de avançar sobre as terras dos índios, né? As guerras acontecem não por causa dos pioneiros, né, mas por pessoas inescrupulosas que abusam da ingenuidade dos índios, e também pelos índios que não conseguem entender como é que aquilo que está acontecendo é bom, né? Nunca se pega essa situação, essa zona mais, ou pelo menos mais cinzenta, ou com uma crítica à ação dos pioneiros, à exceção de uma história que mostra um erro, né, de um homem branco que acaba ocasionando uma tragédia. São várias histórias curtas, né, mas no geral é isso, né? Assim, há outras histórias aqui, por exemplo, que não são nessa questão do conflito branco-índio, né, ou branco-indígena, mas são sobre o heroísmo da Guerra da Independência, né? Desse caminho até a Guerra da Independência. O George Washington é alguém importante. Há isso, né? Nas histórias há todo o desejo, né, de educar para uma visão do processo histórico, né? Por uma visão do processo histórico. Há bem isso aqui, né? E há que se pensar a época que estamos, né, entre 49 e 55, é a época, e vamos lá, tem o macartismo, né, essa caça às bruxas por causa do anticomunismo. Então, toda
toda essa questão, né, dos artistas, no cinema principalmente, a gente vê isso principalmente no cinema, mas esse ambiente era um ambiente complexo, né? Então quanto mais assim, não, estamos falando aqui da grande vitória, do grande avanço do progresso aqui nos Estados Unidos, isso era melhor, né? Quando uma chapa branca, né, não se queria arrumar confusão. Isso aqui a maior parte das histórias são pré-Comic Code, né? Aquele código lá que foi um código de autocensura das editoras nos Estados Unidos, né, que estabeleceram regras, né? Mas a gente pode dizer que já obedecia ao Comic Code, né? Essa ideia de não querer arrumar realmente confusão. E é muito legal para pegar o espírito do tempo. E as histórias assim de heroísmo da vida real também tem essa coisa, como eu disse, né? Um tributo aos pais, tranquilizar os pais. Afinal de contas, o que meus filhos estão lendo? Estão lendo coisa que não é ruim, né? Que não é ruim. Toda essa questão dos quadrinhos, da relação dos quadrinhos com a infância nesse contexto. E bom, como eu disse, esse quadrinho aqui é endereçado às crianças. Bom, além das histórias do Dan Brand, que são ambientadas ali nesse período pré-independência dos Estados Unidos, há outras, né? Há algumas histórias de western, né? De um personagem chamado, acho que é Rastro Colt, que é um delegado federal. Inclusive, olha só, minha gente, esse personagem aqui é um Ghost Rider, né? Que, bom, esse nome Ghost Rider é usado pela Marvel depois, né, que a gente traduz como motoqueiro fantasma, que seria um cavaleiro fantasma, um condutor fantasma. Mas esse Ghost Rider não tem histórias aqui não, tá? Ele é a capa da revista, que tem a revista é o Tim Holt, né? E aí tem o Rastro Colt aqui e o Ghost Rider. A história do Frazetta é só a do Rastro Colt. Há outras também, né? Essa do Rastro Colt é claramente um western, né? Mas há histórias também. Aqui uma história da vida real. O Domingo de Sony. Olha só. O garoto cai na água e salvam ele porque aprenderam o movimento de desafogar alguém. Desafogar, essa palavra ficou horrível, né? Mas há um movimento para repelir a água que havia ingerido, né? Aqui, ó, um herói de 3 anos de idade, também essas histórias aí. Mesma coisa, né? Que salvou a irmã, caiu não é na piscina, né? Caiu no riacho, enfim. Mas também uma salva-vida da assustada. Há várias coisas desse tipo. Mas vamos lá. Essas são todas histórias curtas. Vamos pegar aqui a outras, né? Mas há umas histórias de fantasia no final. Umas histórias com a pegada... nem tanto fantasia, mas fantástica, vamos colocar, né? Sobre os vikings e a chegada na América. Há também uma que é um conto de fadas ilustrado. Olha só, contos de fadas felizes, diamantes e seixos. Tá aqui. Bom, e nessas últimas histórias a gente vê como é que o traço lembra o traço do Hal Foster, né, lá, o autor do Príncipe Valente. E uma coisa legal é que nessa mesma edição a gente vê uma evolução do traço do Frazetta. A gente vê uma evolução do traço do Frank Frazetta. Isso é claro quando a gente olha as primeiras histórias. Olha só, essa história aqui. Deixa eu mostrar o desenho para vocês. E vai pegando um pouco das últimas histórias, como é que há melhora, né? Enfim, né? Tá aí o meu olhar, né? Bom, eu não sei se há a intenção da Pipoca Nanquim publicar os outros volumes dessa coleção. Aqui dá uma experiência completa. E pelo que eu nem consegui achar as próximas edições, eu acho que isso aqui é bem recente nos Estados Unidos, inclusive. Mas se algo assim sair, vai ser um tipo de lançamento, não sei se eu posso dizer inédito, mas ao menos bem raro no Brasil. Essa coisa de poder acompanhar a trajetória de um artista. Mas tá aí, minha gente. Esse é o meu olhar. Acabou que não tem jeito, né? O leitor sempre se projeta. Então o meu olhar principal não foi nem para os desenhos do Frank Frazetta. O meu olhar principal foi para esse contexto histórico que esse quadrinho aqui ele exemplifica muito bem, né? Então para mim foi bem interessante essa leitura nesse sentido. Enfim, minha gente, é isso, né? Gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha.
Não esquece de compartilhá-lo, mostrar para outros, se inscrever no canal também se você chegar através desse vídeo. Deixa eu lembrar do link da Amazon, está na descrição, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se usar esse link, você ajuda demais o canal. Só entrar através do link, qualquer compra que você fizer ajuda, né? Vou deixar tanto o link geral, quanto o link também desse quadrinho, né? Do Dan Brand e outros clássicos, e link para outros quadrinhos da Pipoca e Nanquim também. Bom, é isso, né? Ah, tem o cupom do canal para a loja da editora Novo Século, Mini HQ, link tá aí, caso for fazer uma compra na loja da editora Novo Século, né? Tem vários livros e quadrinhos publicados lá, usando esse cupom você ganha 30% de desconto e ajuda o canal também. Enfim, gente, todos os jabás feitos, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.